Se eu te falar que em casa eu tenho um computador com uma NVIDIA RTX 5090, você provavelmente vai imaginar um computador gigante cheio de RGB, certo? Só que eu tô falando é desse carinha aqui. Nada de RGB, nada de case gigante, mas com poder de processamento absurdo. Essa caixinha aqui roda tudo e tem mais processador, memória e placa de vídeo do que qualquer outro computador que eu já tive. Esse é o Olaris One da Olaris, a mesma empresa que faz o Olaris OS. Um computador muito poderoso com processador Intel Ultra 9 275HX de 24 núcleos que pode rodar até em 5.4 GHz. Com 96 GB de memória RAM DDR5, 2 TB de SSD NVMe e uma NVIDIA 5090 Mobile com 24 GB de VRAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e tudo isso num tamanho bem compacto de 3,5 litros. Se você está perguntando o que dá para rodar aqui, é mais fácil eu te dizer o que não dá para rodar, e a lista não é muito grande. Ele vem nessa caixa bem grande e dá para ver até pela caixa que ele tem uma qualidade premium. Nessa caixa temos um manual de recuperação, cartão de 2 anos de membership do Olaris Space, declaração de conformidade e manual de início rápido. Tem também essa outra caixa que vem com o cabo de energia e a fonte de 20 volts e 330 watts. E aqui temos o Olaris One, que vem muito bem embalado em um papel protetor e tem um visual muito bonito em acabamento premium. De conectividade, ele tem uma porta Thunderbolt 5, uma HDMI 2.1, uma USB-A e uma porta Ethernet de 2.5 GB. Antes de explorar ele, eu não me aguentei e já queria abrir para ver como conseguiram colocar tanto hardware em tão pouco espaço. E para abrir é muito simples. Basta remover 8 parafusos na parte de baixo e remover a tampa com uma palheta de plástico. A base dele é de plástico, mas tem duas placas nas extremidades com thermalpad para melhorar a dissipação térmica da memória RAM e do SSD. E por incrível que pareça, o computador é menor ainda do que toda a carcaça. Aqui temos dois pentes de 48 GB DDR5 5600 da TWSC e um SSD NVMe de 2 TB da ForceC, com espaço para mais um SSD NVMe para expansão. O resfriamento é feito por meio de dois fãs customizados e bem silenciosos, e tem uma Vapor Chamber de 2.8 mm em 176 camadas de cobre microfinas. Isso aqui é uma maravilha da engenharia. Ele vem com o Olaris OS instalado, que é um sistema operacional de nuvem pessoal com IA e código aberto, que pode ser instalado em qualquer computador. Mas eu não vou passar pelo processo de instalação e utilização, já que tem um vídeo dedicado aqui no canal que vai estar no card e na descrição do vídeo. A ideia aqui é explorar os campos que eu não consegui explorar no vídeo anterior e mostrar todo o poder de processamento desse carinha aqui. Começando pela geração de imagens e vídeos com ConfUI, que é algo que eu já queria explorar há muito tempo, mas eu sempre tive limitado. Só que aqui, com uma RTX 5090 com 24 GB de VRAM, não tem mais problemas. Toda a instalação é muito simples, e inclusive a documentação é bem completa. Eu testei alguns modelos de geração de texto para imagem, texto para vídeo e imagem para vídeo. Existem diversos templates que podemos escolher, e para cada template, um conjunto de pacotes é necessário que nós precisamos instalar. Alguns desses modelos já têm os pacotes prontos para instalação pelo ConfUI Launcher, mas antes de gerar qualquer imagem ou vídeo, é importante entender dois conceitos aqui: o de prompt positivo e o de prompt negativo. O prompt positivo descreve os elementos desejados, estilos e qualidades que queremos gerar na imagem. Aqui usamos um texto como um lago com montanhas no pôr do sol, alta qualidade, cinemático, para enfatizar os aspectos. Já o prompt negativo remove os termos que não gostaríamos na imagem, como desfocado, baixa qualidade, deformado, feio ou incompleto. Existe até um prompt padrão em chinês que é bem utilizado, que já corta praticamente todos os problemas, e eu vou traduzir ele aqui para vocês verem o que ele fala. O lado positivo é que os modelos One 2.2 são treinados em datasets chineses e irão performar melhor com negativas chinesas ao invés das traduções em inglês. Então aqui, basta adicionar o texto e clicar em Run. E a imagem é gerada muito rápida. Inclusive, eu posso aumentar para a geração de 8 imagens e clicar em Run. Só que essas imagens estão com uma resolução de 512 por 512, o que é muito baixa. Mas eu posso aumentar aqui e a geração vai demorar mais um pouco, mas não muito. Cada imagem levou cerca de 15 segundos, o que é bem rápido para imagens com essa qualidade. E lógico que dá para refinar o prompt para melhorar os resultados. Quanto mais descrição, melhor a qualidade. No One 2.2 Text to Video, podemos criar o vídeo a partir de um prompt de texto, e não demora muito. Esse aqui foi o resultado com o prompt padrão que já veio no modelo, e é assustadora a qualidade do vídeo gerado.
Claro que não são todos os vídeos que ficam perfeitos, mas testando com o meu prompt do lago, por exemplo, foi esse o resultado, um pouquinho mais artificial. Eu até gerei mais alguns aqui que ficaram bem melhores. Quanto mais rico o prompt, melhor a qualidade do vídeo gerado e também podemos aumentar a duração do vídeo e a qualidade, mas isso vai impactar no tempo de geração do vídeo. Inclusive, sabe aquele computador com GPU do início do vídeo? Ele foi gerado totalmente através do Solaris One, sem nenhum acesso à cloud, 100% local. No One 2.2 Image to Video, podemos carregar uma imagem e adicionar um prompt e ele vai dar vida para a imagem. Também dá para alterar a resolução e a duração do vídeo, mas quanto maior, mais tempo vai levar para a geração. E o resultado é bem bom, dado que foi gerado a partir de uma única imagem estática. Com relação às LLMs, tudo aqui é muito rápido graças à RTX 5090 de 24 GB. Eu testei o Ollama rodando com alguns modelos, como o Qwen 3 5.9b, e rodando um prompt simples o resultado foi de 67 tokens por segundo. Já o Qwen 3 27b, o resultado foi de 23 tokens por segundo. Esses resultados são melhores do que o que eu já consegui até hoje, e definitivamente é a melhor máquina que eu tenho atualmente para rodar esses modelos, mesmo contando com uma Mac Studio M2 Max. Aproveitando que dias atrás foi lançado o Gemma 4 da Google, eu já coloquei ele aqui para teste. Aqui, o Gemma tem outras nomenclaturas. Os modelos com E são os modelos com parâmetros efetivos e são feitos para equipamentos de edge, ou em português, de ponta. Já os modelos sem E são os modelos Workstation, desenvolvidos para inteligência local. Com o Gemma 4 E4B, o resultado foi de 71 tokens por segundo, e o resultado do prompt está muito bom. Já com o Gemma 4 31B, a velocidade de resposta também foi muito boa, com resultado de 14 tokens por segundo, e mesmo assim, foi muito rápido. E isso prova que esse dispositivo pode inclusive ser uma saída para quem quer rodar o OpenClaw ou qualquer variante, ainda mais agora que a Anthropic limitou o uso do cloud pela sua API, cobrando bem mais pelo uso. Falando em OpenClaw, é incrivelmente simples fazer o deploy dele pelo Solaris e tem toda uma documentação bem completa. Depois de configurar tudo certinho, eu coloquei ele para rodar com o Gemma E4B, respondendo diretamente pelo Telegram. E tudo funcionou perfeitamente e muito rápido. Eu não vou entrar a fundo na utilização do OpenClaw nesse vídeo, mas pode ter certeza que eu já estou planejando alguns vídeos com OpenClaw rodando no hardware do Solaris One. A máquina é desenhada para rodar 24/7, com uma operação sempre online. Dá para rodar o OpenClaw juntamente com uma LLM localmente para ter uma experiência totalmente self-hosted. Fora que a grande variedade de aplicativos no Solaris Market pode servir como uma ferramenta para o OpenClaw, que é uma oportunidade muito interessante para explorar no futuro. Já deu para ver que esse hardware é muito poderoso, e como ele tem uma placa de vídeo bem moderna, seria interessante poder usar ele não só como servidor com AI, mas também para jogos, certo? O Solaris One tem um app do Steam Headless, que é uma instância rodando da Steam com acesso diretamente à GPU, com acesso remoto via Sunshine e Moonlight. Ou seja, esse computador consegue também ser uma Steam Machine, e com certeza muito mais forte do que a própria Steam Machine que ainda está para lançar. Mas aqui tem um grande problema. Como seria possível gerenciar a placa de vídeo de alguma maneira que ela conseguisse dar conta de tudo isso? Só que aqui vem uma funcionalidade muito interessante do Solaris OS. No menu de configurações, em seguida em GPU, podemos escolher o modo da GPU entre Time Slicing, que é onde a GPU é compartilhada entre múltiplas aplicações, o que nos dá tranquilidade para utilizar diversos aplicativos ao mesmo tempo. Memory Slicing, onde podemos selecionar uma quantidade de memória para ser utilizada por aplicação, garantindo a estabilidade ao controlar estritamente a quantidade de memória. Ou App Exclusive, onde você dedica toda a sua GPU para uma aplicação diretamente, o que é ótimo para dedicar a workloads que precisam de performance máxima como LLM, renderização ou gaming. O mais interessante dessa configuração é que podemos modificar à medida que acharmos necessário. Ou seja, se você quiser mais performance para jogos ou LLM, eu posso alterar para App Exclusive. Ou se quiser jogar limitando os recursos enquanto o OpenClaw roda os agentes, eu posso limitar o uso da memória e ainda assim continuar jogando. Mas voltando para Steam, eu rodei alguns jogos e o desempenho foi incrível. Eu consegui rodar o Horizon Zero Dawn, o Cyberpunk 2077, e o Clair Obscur Expedition 33, com os gráficos no máximo e sem problemas, variando na faixa dos 75 FPS. Inclusive, mesmo rodando o cliente da Moonlight na minha TV, que está conectada via Wi-Fi, o lag era praticamente imperceptível. Também dá para jogar direto do meu smartphone ou em qualquer computador que eu quiser. Até mesmo eu poderia jogar no Steam Deck, o que pode soar um pouco estranho, mas com isso eu ganho acesso a jogos pesados que eu não conseguiria rodar normalmente,
e com gráficos no máximo e também economizando muita bateria do Steam Deck, já que o processamento pesado fica no Olaris One. Com relação ao desempenho, ele ficou acima de qualquer outro computador que eu já tenha testado, ganhando por muito do All-Star Mako H255 e do Beelink EQi 13 Pro, e incrivelmente ficando muito acima do meu Mac Studio M2 Max. Esse hardware é muito potente e eu arrisco a dizer que se eu tivesse acesso a ele antes de comprar o meu Mac Studio, eu provavelmente não teria comprado o M2 Max, já que dá para instalar um Linux desktop diretamente no Olaris One e usar ele como computador pessoal. Com relação à energia, o pico foi de 237 watts. Em idle, ele ficou em 30 watts. Só que essa máquina dificilmente vai ficar estável, já que tem muita coisa rodando por aqui. Então é melhor considerar um valor entre 40 e 50 watts em idle. A parte térmica também é surpreendente. Mesmo rodando o Olama com um Gemma 4 31B, na carcaça ficou na faixa dos 28 graus, que é o mesmo valor que ela estava em idle. Mas eu também abri o Olaris para verificar as temperaturas internas e a memória RAM ficou em torno de 55 graus. Isso porque a parte do calor é normalmente dissipada na carcaça com os thermal pads, e em operação a temperatura ficaria bem inferior. O Vapor Chamber e o sistema de resfriamento dessa máquina aqui é muito eficiente. O Olaris One não é um dispositivo barato e ele atualmente está custando quase $4.000, o que não é um valor muito ruim se for pensar em tudo que vem embarcado. Ele ainda está saindo mais barato que um laptop com a mesma configuração, só que com 32 GB de memória RAM e 1 TB de SSD, enquanto que o Olaris One vem com 96 GB de RAM e 2 TB de SSD. Fora que o hardware foi todo pensado de maneira otimizada para o Olaris OS, mas mesmo assim você está livre para instalar qualquer sistema operacional que quiser. O lançamento oficial completo está no site one.olaris.com, com o Olaris One custando $3.999 e o envio começando dia 15 de abril. Eu ia fazer um comparativo dessa máquina com o DGX Spark da Nvidia, mas como esse vídeo já ficou bem extenso, isso vem num vídeo futuro. Então me conta aí nos comentários o que você gostaria de ver nessa comparação. O Olaris One é uma máquina incrível e vocês ainda vão ver muitas coisas aqui no canal rodando nesse hardware. Eu tô pensando em várias aplicações já. Eu também estou planejando um vídeo sobre OpenClaw e um outro agente bem interessante que está começando a aparecer por aí. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal e eles ajudam demais a manter o conteúdo no ar e também tem acesso a vídeos antecipados e a um canal exclusivo para membros no Discord para sugerir e tirar as dúvidas. Você também pode fazer parte disso clicando em Seja Membro. A gente se vê numa próxima e valeu!